E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja super bem. Eu tô aqui hoje com uma convidada que eu fiz questão que viesse conversar comigo, porque a gente está na Semana da Mãe. Mães são mulheres e ela entende tudo sobre esse tema. Eu falo hoje com a Aline Manfrim. Aline, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com você algumas informações, um bate-papo bem gostoso e que a gente ajude muitas mulheres e homens também que vão Sim. estar assistindo. Uhum. A Aline, para quem não sabe, para quem ainda não conhece, ela é dona do Instagram Luz para o Feminino, também tem um canal no YouTube, ela é facilitadora do Sagrado Feminino, meditações e vivências para mulheres e gestantes. Aline, é um prazer mesmo ter você aqui, você sabe o tanto que eu gosto de dividir com você, e é por isso esse convite, eu fico muito feliz que você tenha aceitado estar aqui. E para começar o nosso vídeo, né, o nosso papo, eu quero que primeiro você se apresente um pouco, fale de você. Bom, para mim, essa história do sagrado feminino, ela veio muito forte alguns anos atrás, e eu me reencontrei com o meu feminino sagrado quando virei mãe, né? Então, desde a gestação do útero foi quando eu comecei a ter contato com as energias femininas e comecei a me reconectar e muitos processos de autoconhecimento e autocura aconteceram. E nesse intervalo entre a primeira e a segunda filha, a Liz e a Valentina, muitos processos. E com a Valentina foi quando eu decidi ir para ação. E hoje eu facilito vivências, meditações gestantes para mulheres que estão em preparação para o parto, pós-parto, de aceitação ao corpo. Eu estou numa jornada de reconexão com a energia feminina. Então, venho desenvolvendo alguns trabalhos assim. Uhum, interessante. E no meio dessa pandemia, como é que você está fazendo o seu trabalho agora, assim? Como é que está funcionando o seu trabalho para que as pessoas que ainda não conhecem, se elas quiserem procurar, como é que elas fazem para te encontrar? Como é que é esse processo? Hoje é online. Eu estou na Uhum, cidade de Indaiatuba, mas as vivências e meditações não estão acontecendo presencialmente ainda. Então, elas estão uhum, todas no online. É só me chamar pelo meu próprio Instagram. uhum. Então, Aline, hoje a gente vai falar sobre a maternidade e sobre a mulher. Primeiramente, eu queria ouvir de você, assim, a sua experiência como mãe, para a gente dar uma introdução para o nosso papo aqui. Você, se você quiser falar de você, claro, e você dar aqui o seu depoimento sobre o ser mãe nesse momento que a gente está vivendo. Olha, eu vou aproveitar essa brecha da pandemia para que todo mundo possa entender o que é ser mãe. Então, assim, quando a gente engravida, a gente ainda não tem total noção do que vai acontecer, né? É como se fosse uma nuvem na frente, uma neblina. Então, a gente sabe que vai nascer um bebê, a barriga vai crescendo, a gente vai tentando se encontrar, e isso que a criança nasce. E a mulher, ela se encontra num novo papel. Então, ela é profissional, ou ela é dona de, né, na profissão de dona de casa, trabalha fora, ela é esposa, ela é filha e agora ela assume o papel de mãe. É um papel novo. Então, a primeira dificuldade que a gente tem quando vira mãe é se encontrar nesse papel. E o que eu quero trazer da pandemia é que o pós-parto, que é muito difícil para as mulheres, né? Algumas vêm com depressão pós-parto, alguns quadros assim, é que é um momento que a gente simplesmente para, se isola do mundo e a gente entra em contato conosco. Aí entra o autoconhecimento. E muitas vezes esse caminho do autoconhecimento, ele traz alguma dor e algum sofrimento porque a gente acessa as nossas sombras. O que quando a gente caminha já, hoje em dia, já há alguns anos caminhando nesse processo, eu sei que é pura alegria e felicidade, porque hoje eu aprendi a acolher todas as minhas sombras e todas as dores, e eu sei que a verdadeira liberdade está dentro do autoconhecimento, porque só a gente tirando todas as camadas ilusórias que a gente carrega, o ego, é que a gente pode se conhecer. Então, para mim, foi uma cura muito grande vir a mãe, porque eu realmente me permiti acessar tudo isso dentro de mim para me tornar uma pessoa melhor, para que eu seja um bom exemplo para as minhas filhas. Uhum, uhum. Essa questão do autoconhecimento que você fala, eu acho também que é muito importante, tem a ver com essa questão também da psicologia, que eu faço aqui no meu Instagram e que eu quero fazer sempre, que é em que as pessoas se enxerguem por dentro e que elas conheçam de fato
quem elas são através das suas vivências, das suas experiências de vida, e nem todo mundo ainda faz isso, seja pelo medo das sombras, como você também falou, mas eu acho que ainda não é um costume, né, das pessoas se observarem para encontrarem de fato a sua melhor versão, né? A gente falar, entrar aqui no tema da maternidade da mulher, eu queria que você me falasse um pouco sobre o papel histórico da mulher na sociedade, sobre essa questão do matriarcado, do patriarcado, que foi uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes, mas que eu quero que você fale aqui para gente. E só complementando a sua fala, eu acho Uhum, interessante destacar, é muito cômodo, né? A uhum, pessoa ela não buscar se conhecer e achar que o problema está no outro. sim. Então, muitas vezes é cômodo e muitas vezes chega a um estágio em que a pessoa não consegue perceber que o problema está nela mesmo, né? Uhum. Então, é algo bem interessante. Junto a isso que você falou, só também te complementando, é que às vezes a pessoa até sabe que o problema está nela, mas ela entra nesse papel de vítima social, e quando você está num papel de vítima, você também tem muitos ganhos, né? Então, assim, quais são os ganhos que essa pessoa tem e que ela pode vir a ter conforme ela continue vivendo nesse papel? Então, isso também é um tema que dá para a gente falar depois, mas eu acho que eles se complementam, é o não querer enxergar os seus próprios defeitos ou as suas próprias culpas, mas também carregar consigo esse papel de vítima e aquilo que ele pode ter de ganhos, porque tem uma bonificação, né? Tudo tem seu ônus, tem seu bônus. É verdade. E obrigada. E aproveitando, né, voltando ao assunto da maternidade, eu acho que é muito Uhum, interessante a gente destacar e observar a construção da sociedade. Então, uhum, hoje, a sociedade que a gente vive, como a gente chegou até aqui, para que a gente possa entender a mulher hoje em dia no papel de mãe. Então, uhum, o que a gente tem de fatos históricos é que lá atrás, nos primórdios, em algumas sociedades, a sociedade era matriarcal, matrifocal, onde quem tinha o poder econômico era a mulher e era ela quem tomava as decisões pela família, né? Em algumas outras sociedades, isso era um pouco mais equilibrado, por exemplo, os celtas. O homem e a mulher, né, eles tinham a mesma importância, era equilibrado isso. E já no patriarcado, que é a sociedade que a gente vive hoje, o homem tem esse poder, esse controle. Então, praticamente no mundo inteiro a gente tem o patriarcado. E tudo nessa vida a gente tem o ponto de equilíbrio. Quando a gente vai para os polos opostos, a gente vai para os extremos, a coisa se desequilibra. E a mulher sofreu muito dentro desse desequilíbrio. O homem também, né, com machismo, racismo, o patriarcado ele acaba também trazendo transtornos para os homens. Mas pensando no papel de mãe, que é o papo aqui hoje, a mulher ela foi silenciada, ela foi calada, ela foi reprimida. Então o homem era quem tinha o controle, a mulher não tinha voz, a mulher precisava da aprovação ou do pai ou do marido para tudo e para qualquer coisa, e ela foi obrigada a ficar dentro de casa, né? uhum. E aí vem os movimentos feministas, que infelizmente são muito mal entendidos, mas eu quero trazer a importância do movimento, que é esse poder de voz novamente. Então é a mulher poder dirigir um carro, a mulher poder votar, ela poder viajar, porque a mulher tinha que viajar com o passaporte assinado pelo marido, entre outras coisas. E dentro disso, a mulher ela perdeu a sua conexão com essa energia feminina. Ela se desequilibrou. Dentro de toda essa opressão, ela se perde nisso. E hoje em dia a gente vê essa nossa geração de mulheres tentando se achar dentro disso tudo. Né? Então a gente vem mudando um pouco de como as gerações anteriores fizeram em relação à maternidade, a gente vem achando novos caminhos para que a gente tente maternar de uma maneira mais leve, mais livre, um pouco sem culpas. Hoje em dia os papéis, né, entre os pais e as mães são mais equilibrados, não fica tudo somente sobrecarregado à mãe. Então a gente sai dessa questão que a educação, a mãe é quem faz, a mãe é quem limpa a casa, a mãe é quem tem que deixar a criança perfeita para quando o pai chegar em casa. Então eu sinto que a gente está vivendo ainda essa transição, porque por mais que as mulheres da nossa geração elas já se libertaram um pouco disso,
inconsciente a gente ainda carrega muito isso. Isso vem mudando também com o tempo, né? Que bom que isso vem mudando. Eu acredito que ainda falta muita coisa para que a gente chegue numa situação igualitária, porque aí quando a gente pensa, tem muita gente que fala, porque as mulheres lutam por direitos iguais. Não é simplesmente direitos iguais, são direitos de poder fazer e viver da mesma forma, que todo mundo seja igual, e não que você precise querer fazer coisas de homem. Não, você quer fazer, a mulher quer fazer coisas, seja o que ela quiser fazer, seja do jeito que ela quiser fazer, sem precisar que o Estado, que uma sociedade aceite isso como um lugar de homem ou um lugar de uma mulher, né? Não sei se isso faz sentido, mas... Faz muito, porque nessas sociedades antigas que eu te disse, dos celtas, por exemplo, onde era tudo mais equilibrado, não se olhava para gênero, Uhum, olhava para o dom da pessoa. Então, esse ser, né, esse ser espiritual, qual que é o dom dele? Então, assim, você tinha ótimos homens cozinheiros e ótimas mulheres guerreiras. Então, você via qual era o dom daquele ser, você não olhava para gênero, né? E uhum, qual que é o problema do gênero? Hoje em dia a gente vê esse mesmo exemplo. Um homem pode ser um ótimo dançarino, e qual que é o problema disso, né? E assim como a mulher. uhum. E a gente sabe que tem mulheres que são ótimas cientistas, enfim. São mecânicas, por exemplo. Quando você fala aí, quando a gente está aqui conversando e você fala essa questão da espiritualidade, eu acredito que vai ter gente que vai achar que quando você fala espiritualidade, está ligado ou coligado com religião. Então é bom de deixar claro que não tem a ver com religião, né? Não é porque é católico ou evangélico, enfim, não tem a ver com isso. Como que você enxerga essa questão da espiritualidade, assim? De que maneira você colocaria isso para as pessoas entenderem que não tem a ver com religião, e sim com, enfim, com as energias, com as questões que estão muito mais para dentro do que em um livro, enfim, alguma coisa desse tipo. Senão as pessoas acham que tem até um misticismo no ar e não é por aí, né? Algumas E que coisas. possa ter também, não tem problema que se for um misticismo, porque eu acho que cada um acredita e cada um tem aquilo que é seu como fé, como aquilo que você deposita, o que você acredita, né? Não tem, para mim não tem problema também se for, eu acho incrível. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem um corpo, independente de qualquer religião, a gente sabe que dentro dele mora uma alma, um espírito, e aí cada religião interpreta de um jeito. O que a gente sabe é que existe uma grande energia universal, né? Que as Uhum. pessoas chamam de Deus, e aí cada religião leva o Deus da sua maneira, leva a crença à sua maneira, então acho que a gente pode pensar dessa maneira. Eu gosto muito da palavra que fala universalista, porque você pensa Uhum. fora da caixa, a religião, na verdade, ela te coloca dentro de uma caixa fechada. Né? Quando a gente Uhum. pensa em algo mais universalista, não, a gente vê como um todo, como um universo cósmico, como algo muito superior a pequenas crenças e pequenas regras que nos aprisionam, na verdade, né? Ao invés de nos Uhum. libertar, de libertar nossa mente. Sim, com certeza. Como você acha que essa visão, né, dessa questão da espiritualidade, ela influencia no viver da mulher na nossa atualidade? Eu acredito que seja no resgate da sua essência, na conexão sagrada com Deus. E aí a gente entra, né, nessa liberdade de cada um entender, né, a sua maneira o que é Deus. Porque quando a gente perde essa conexão divina, essa conexão sagrada, né, essa base que sustenta esse amor incondicional, a gente se perde, a gente acaba indo para os extremos. Então a gente entra em dependência, por exemplo, as mulheres em dependências, em carências, em falta de amor próprio, em falta de estima, né? E então, assim, isso já vem um pouco do inconsciente da sociedade, né? Que faz a mulher perder essa conexão, porque o sagrado feminino traz muito isso, né? A principal força da mulher é essa intuição. Então, a mulher ela é Uhum. um ser, ela é muito mais celestial que o homem, né? Ela encarna aqui com essas características, mas ela acessa mais facilmente essa intuição. E é tudo que a mulher foi perdendo com o tempo, ela foi desacreditando em si. Então, quando a gente se conecta com essa força, com essa consciência mais amorosa, com esse poder real da mulher, a gente consegue encontrar o equilíbrio para as nossas ações. Então, a gente só vai conseguir ser fonte de amor incondicional e dentro da maternidade você dá esse amor se você consegue encontrar esse amor próprio.
Senão, você não Hum. tem ação nenhuma, tá tudo desequilibrado. Eu estava lendo uns artigos antes da gente começar aqui a gravar, e eu vi um texto que dizia, que era de psicanálise, e ele dizia mais ou menos assim, que muitas mulheres, quando elas têm o filho, elas voltam para o papel de ser filho, de ser filha, no caso, né? E por isso que eles tava dizendo mais ou menos assim, que por isso que a mulher às vezes tem enjoo, chora muito, porque ela é como se ela retornasse nesse papel de ser um bebê mesmo, de ser uma criança novamente, e é por isso que ela sente esses efeitos no corpo. E tava falando mais ou menos que quando essa mulher não cuidou e não foi cuidada na sua infância, teoricamente ela não conseguiria cuidar de uma outra criança, né, daquilo que ela está colocando no mundo, gerindo. Entrando nesse papo da maternidade, quando a gente conversou para gravar esse vídeo, a gente falou uma frase que era quase a mesma coisa. Você falou, nasce uma mãe, não, nasce um bebê, nasce a culpa, eu acho que foi mais ou menos essa frase que você falou, e se não for, você me corrige aí, porque eu acho que era mais ou menos isso. E eu falei para você, nossa, eu tinha acabado de ler, nasce uma mãe, nasce um bebê, e eu questionei, eu falei, será que nasce mesmo uma mãe quando nasce um bebê? Porque de repente não, né? Então eu queria saber de você, maternidade é igual culpa? Olha, isso é algo que há 5 anos eu venho tentando trabalhar, né? Eu acho que todas as mães Uhum. trabalham isso e lidam com isso o tempo inteiro, que é a questão da culpa. A frase era: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a Isso, é. culpa nasce na barriga já. Uhum. Então é um tema bem, bem forte. Até para te complementar, assim, dentro do que eu acredito, né, nessa visão mais espiritual da maternidade, acho que se a gente tem essa possibilidade de escolher ser mãe, e assim, por que você escolhe ser mãe, né? Então aí vem o ego, o que você quer com isso? Você quer trazer um ser de luz, ser uma passagem e ser uma cuidadora, ou você vai pelo ego, eu quero ter filho para ter alguém que cuide de mim quando eu tiver mais velha, né? Então aí já são dois pontos que a gente já pode analisar dentro da Uhum. psicologia e do autoconhecimento. Essa questão da maternidade eu acho muito interessante, né? Voltando, quando você pode escolher ser mãe e você se prepara para isso. Você começa a se limpar mesmo, né? Limpar internamente, começar a ir para o autoconhecimento e ver o que você pode melhorar, porque isso vai te ajudar lá no pós-parto. A hora que você se vê como mãe, né? Se você vê a criança, e muitas vezes a pessoa fala assim, ai, vi a criança e nossa, foi amor à primeira vista, né? Uhum. Nem sempre é. E aí também tem as questões de depressão pós-parto e tudo mais. Mas essa questão da culpa, eu sinto, né? Eu vejo por mim, pelas minhas amigas, pelos temas que são debatidos em rodas de mães, de maternidade. Algo que a gente carrega é muito complicado, porque a gente quer ser o melhor, quer fazer o melhor o tempo todo. Muitas vezes a gente põe toda aquela energia para a criança, então o útero, né, que é ali o nosso centro de poder, é onde está toda a nossa energia da criatividade, energia do poder da criação, e às vezes a gente põe só na criança. Então eu acho que Uhum. isso vai causando alguns desequilíbrios e a gente fica sempre naquela culpa, naquela cobrança. Isso não é legal, né? Isso é um desequilíbrio. A gente entra na autopunição. Então, Que eu ia falar sobre isso também, mas assim, só uma questão. Quando você fala da culpa, por exemplo, da mãe, eu fico me perguntando assim, por exemplo, essa culpa pode estar muito mais ligada, de repente, com a própria expectativa da mulher de querer fazer aquele papel de uma maneira muito sem errar, de repente, ou no sentido de eu quero ser a melhor mãe que eu posso ser. Mas como você pode fazer um papel e ser o melhor no papel que você ainda não foi? Por isso que eu acredito que quando você pula para um outro filho, e para o outro, enfim, eu acho que vai ficando mais fácil, porque a própria culpa que a mãe carrega, ela vai diminuindo. Posso estar falando uma besteira, né? Obviamente, porque eu não sou mãe, mas eu fico pensando assim, de repente, fica mais fácil de lidar com as próprias frustrações, porque eu acho que essa é a palavra. De repente, a mulher passa 9 meses ali gerindo, 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 e quando chega na realidade, de fato, tem um monte de coisas que acontecem no nosso externo, na nossa vida na real, né? Que podem fazer com que, de repente, ok, eu quero que minha filha
seja muito boa, sei lá, em tocar violão. E, de repente, a criança não quer tocar violão, ela quer tocar bateria, X, qualquer coisa. E eu acho que essa culpa, ela vem muito atrelada também com essa formação da mãe mental dessa expectativa de ser alguma coisa ali no futuro e de repente no futuro não ser aquilo que de fato ela planejou que fosse. Não sei se faz sentido isso que eu falei, mas na minha visão aqui, eu acho que elas estão interligadas, as duas coisas. É um tema bem abrangente, né? Eu acho que são várias coisas. Então, quando a mulher vira mãe, tem isso dela querer fazer o melhor e muitas vezes não saber o que é melhor. E Uhum, aceitar que é tentativa e erro. Você erra acertando e acerta errando muitas vezes, né? E uhum, sair dessa culpa. Eu fui aprender na minha segunda gestação. Eu pus pra mim leveza, né? Uma amiga uhum, espiritual falou, vamos pôr leveza nisso? Que seja leve? E eu falei, na minha gravidez, eu falei que seja leve, vai ser leve. Porque é isso que você falou, a culpa ela vem de diversos ângulos. Então, muitas vezes, nesse buscar o caminho, ainda tem a criança ferida que quer fazer diferente do que a mãe fez, sabe? uhum, E aí uhum, você fala assim, e aí, eu tô acertando? E é o que você falou, e lá na frente, será que o que eu tô fazendo é certo? E a gente tá criando um novo padrão, né? uhum, Porque, principalmente historicamente, eu vi esses dias, eu achei muito interessante, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? A primeira e a segunda foram muito próximas, então o homem vai para a guerra, a mulher fica, e aí essa energia da guerra acabou endurecendo muito a sociedade, e acabou endurecendo muito a criação dos filhos. E a uhum, guerra, ela é um desequilíbrio de energia masculina, ela é violência, ela é agressividade, né? Ela é imposição. E isso, de alguma uhum, forma, né, entre várias coisas que mudam a sociedade, mas isso de alguma forma entrou para as famílias. Então a gente tinha aquela educação muito agressiva, tinha o bater para educar. E hoje em dia a nossa geração sabe que não tem que bater, porque foi a geração que apanhou muito, né? Então, e aí, eu quero fazer diferente, mas será que eu tô fazendo certo? Será que aí ele não vai me obedecer? Ou aí, às vezes, sem querer, você vê uma pessoa que não bate, mas escapa ali uma coisinha, escapa um grito, escapa um tapa e pronto, a culpa caiu no mundo. Então, essa uhum. culpa anda muito junto com as mulheres, é bem intenso dentro da Eu acho que maternidade. essa culpa também, ela vem com aquilo que a gente começou a falar no começo do vídeo, né? Sobre essa questão social também da mulher. Eu acho que a mulher, como teve que provar muitas vezes o seu poder, e provar o seu lugar no mundo, e provar que ela era boa o suficiente, e aí eu faço uma pergunta, boa o suficiente para quem? Para ela ou para os outros? Porque tem essa diferença também, porque a gente também quer se provar para as pessoas, mas eu acho que antes de se provar para os outros, a gente é, faz uma batalha com a gente mesmo para provar, não, eu sou bom nisso, eu posso melhorar, eu posso é, melhorar quem eu sou como ser humano, com o meu papel de mãe, no papel de pai, enfim, de filho, de qualquer coisa. Então, é uma luta diária entre o ser mãe, que é um papel, e o ser mulher, que é um outro papel, porque são duas coisas distintas, não caminha junto, você não é só um personagem, né? A gente, na vida, nós somos vários personagens, e a gente vai se adaptando a eles conforme a gente vai vivendo, de fato, né? E então eu acho que essa culpa ela vem por conta disso tudo que a gente já falou, mas vem também por eu acho que também vem por um medo. Eu acho que é o medo do olhar do outro que causa essa culpa também, sabe? O que que o outro vai pensar? Quando você falou esse negócio do bater, foi muito interessante, porque ontem eu estava assistindo um vídeo de uma professora Montessori. Eu nem tenho filha, mas eu gosto de assistir essas coisas, porque eu gosto de aprender. E ela estava dizendo, ela falando, gente, o meu filho tem 2 anos, não, 1 ano e 9 meses. Ele falou assim, ela falou, por que que eu bateria no meu filho que tem 1 ano e 9 meses, que não sabe absolutamente nada da vida? Ela falou, ele pode estar aqui sorrindo na foto, mas vocês não veem ele jogado no chão, comendo terra, mordendo o irmão porque está frustrado, é, beliscando porque ele está sentindo alguma coisa e ele não sabe explicar o que ele está sentindo. E é muito interessante porque você também falou da nossa geração e eu apanhei muito da minha mãe, muito. E quando ela estava falando sobre isso, eu pensei na minha cabeça, eu falei, gente, mas eu apanhei, tô aqui, super vivo, vivão, entendeu? E é muito interessante ver a diferença de como o olhar está modificando mesmo para a nossa atualidade e para entender que crianças são também indivíduos
e que eles estão ali se desenvolvendo para tudo, para a sociedade, para eles. É, as mães têm o papel de ensinar até o que eles sentem, porque eles não sabem o que sente. Então, quem que vai ensinar vai ser a mãe, juntamente com o pai, mas eu acho que ali na primeira infância, basicamente a mãe. Então, ela vai até ensinar essa questão interna, assim como ela mostra o externo, né? Eu acho que isso também vem aí da culpa. Então a mãe fala: Nossa, então se eu ensinei assim, meu filho se tornou desse jeito, a culpa foi minha, eu que errei. Não, de repente seu filho é assim porque ele simplesmente é assim, ele é desse jeito. Tem coisas que eu acredito que são características inatas de qualquer pessoa, a gente nasce com coisas, né? Então a culpa é um assunto que a gente poderia falar aqui, assim, de maneira muito grande, né? E se estender bastante. É muito Uma coisa que eu queria te perguntar aqui, que eu fiquei na minha cabeça, quais as formas, né, que você pode dar de dica aqui para as mulheres se reconectarem com elas mesmas, através do seu olhar espiritual e do que você faz como sua profissão, como que você acha que essas mulheres que estão aqui, elas podem se reconectar? Eu acho que o primeiro ponto é autoconhecimento. Então, é Uhum, olhar para si, é perceber tudo o que acontece, todas as confusões mentais, começar a identificar e buscar ajuda. Então, uhum, esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes a mãe, o que acontece? Ela é aquilo que eu falei. Ela olha para o filho, ela olha para tudo em volta e ela não olha para ela. Eu gosto muito de uma coisa que me disseram quando eu virei mãe, que a maternidade é igual quando você está num avião e o avião está caindo. Primeiro você põe a máscara em você de oxigênio para depois você pôr no outro. Você não vai pôr uhum, primeiro na criança, porque aí você vai ficar sem oxigênio e a criança não vai saber pôr em você. Então, eu acho que o primeiro ponto é buscar ajuda. E aí, buscando ajuda, você vai conseguir ir tirando essas camadas e buscando autoconhecimento e se reencontrando com a sua força, né? Então, até para explicar um pouco essa questão que eu falei no vídeo aqui algumas vezes e eu não sei, talvez as pessoas não conheçam. A gente tem uma energia muito grande universal, que é a energia masculina e feminina. Sol e lua, yin e yang, é, isso tá em tudo, tá no sinal da cruz, masculino, feminino, estrela de Davi, masculino, feminino. Então, isso são energias, né? E quando a gente encarna, a gente recebe essas duas energias, independente de gênero, a masculina e a feminina. E para elas, elas têm que estar em equilíbrio, para que a gente esteja, a gente ficar em equilíbrio, elas ficam em equilíbrio. E o que acontece muitas vezes é que a gente desequilibra, ora para um lado, ora para o outro. Isso é um trabalho para uma vida toda, né? Então, para a gente ir tirando essas camadas nossas, né, através de terapias, de seja lá o que for, e se conhecendo para ir tirando e conseguindo equilibrar essa energia o tempo todo. Então, eu acho que esse é o principal ponto. O mundo hoje ele está com uma energia masculina muito grande e um desequilíbrio muito grande. A questão é essa. Então, todo esse abuso de poder, todo esse desequilíbrio da natureza, essa desconexão com a natureza, a poluição de rio, de terra, desmatamento, o jeito como as coisas estão sendo feitas hoje, a gente tem um grande desequilíbrio. Então, assim, o que hoje a gente ouve muito falar do sagrado feminino, cada vez mais as mulheres estão despertando para esse caminho e todo mundo aqui vai ouvir cada vez mais esse termo. O que que é? Assim como a gente tem o sagrado feminino, que é a reconexão das mulheres com essa energia, a gente tem também o sagrado masculino, que é para os homens se equilibrarem, né? Então, por exemplo, a mulher, primeiro ela se reequilibra na energia feminina, para depois ela se reequilibrar na masculina. E os homens também. Primeiro a sua base se reequilibra na masculina e depois a feminina. Então eu vou dar um exemplo simples, assim, por exemplo. Ah, eu tô com sede. Quem tá com sede é uma energia feminina que percebeu, sentiu, intuiu essa sede. Quem vai buscar água é a energia masculina, é a ação. Então, se a gente parar para pensar dentro da maternidade, o óvulo e o espermatozoide. O óvulo tá lá na passividade, na amorosidade, esperando. O espermatozoide tem a ação de ir de fecundar. Então, são essas as energias, assim, para deixar claro. E o mundo ele está precisando cada vez mais dessa força feminina, dessa energia feminina para trazer esse equilíbrio para a sociedade, né? E as mulheres se reequilibrando, além de um bem para elas, vai ser um bem para o todo. Então, dentro da maternidade, o que a gente está criando? A gente está criando cidadãos do futuro, sabe?
a gente precisa desse resgate primeiro pra gente, é o amor próprio, é despertar essa consciência amorosa com a gente, para sair, né, também de algumas questões emocionais onde a gente fica perdida, né? As mulheres, a maioria, todas, é muita ansiedade, é muita angústia, não sabe o que quer, acaba se amortecendo com álcool, com drogas, com qualquer outra distração, com compras. Às vezes a mulher está muito mais conectada com o externo, ao invés de estar conectada com o interno, olhar para o outro, não olhar para si. Está muito preocupada com a beleza de fora do que com a beleza de dentro. Não que não, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Sim, A gente sim. gosta de vaidade, não é essa questão, né? Mas tudo em Uhum. equilíbrio, sem ter o extremo. Então a minha grande Isso dica é tem, que as mulheres busquem cada vez mais essa reconexão com a sua essência verdadeira, que é cuidar, né? Corpo, mente e espírito. sim, isso tem muito a ver com essa questão dos papéis mesmo, né? Porque eu tenho amigas que são mães também, além de você, eu tenho a minha mãe, enfim, e eu sempre penso nelas de uma maneira, eu sempre falo com minhas amigas, eu falo, vocês têm que olhar além desse papel de mãe. Além de ser mãe, existe uma pessoa, um indivíduo que tem um universo de coisas e de sentimentos que estão aí, que podem sim ir balanceando e podem balançar a existência, né, dessas mulheres. Isso que você falou faz total sentido nessa questão de olhar mais para o outro, deixar de olhar para si mesmo, apesar de que eu tenho visto um movimento de mulheres que estão agora bancando isso. Não, eu sou mãe, mas além disso eu sou trabalhadora, eu sou esposa, eu gosto de fazer esporte, eu quero me cuidar, eu quero o meu bem-estar. Eu acho que o bem-estar é, mental e físico, eles estão caminhando junto para esse processo, né? E entrando nisso, eu te faço mais uma pergunta, que é como a mulher ela pode se encontrar novamente com essa energia e não se perder nesse papel de mãe e acabar desacreditando nela como indivíduo. Olha, dentro do sagrado feminino, a gente vê muito o papel da mulher selvagem. Não se confundam com o termo selvagem como se fosse algo, né, selvagem, né, no meio de uma floresta. Literalmente falando. Uhum. Literalmente, não é literal. O que que é a Uhum. mulher selvagem? É o instinto. Então, é o instinto da mulher, é isso que você falou. O que te reconecta com você? Com seu amor próprio, com seu autocuidado? É através de uma música, é através da dança, é através do quê, né? Então, é esse buscar o que realmente te reconecta, porque você estando bem, você deixa o amor fluir através de você e você consegue ser fonte de amor incondicional. Então, eu acredito que seja isso, né? A melhor maneira é a gente trazer esse equilíbrio. Como você vai ser uma boa mãe? Se você está conectada com você. Então, você não tem que ouvir o que a sociedade está falando, você tem que acreditar no que é melhor, o que toca o seu coração de verdade. E a gente sabe, né? Porque existe o que é bom para o indivíduo, para o ego, e existe o que é bom universalmente, o que é o bem de verdade. Então, eu acho que é essa conexão para se encontrar. E é muito interessante e triste ao mesmo tempo, porque a gente vê também, apesar de que eu acabei de falar que eu vejo um movimento dessas mães mudando, tem as outras mulheres que são mães também, que estão num retrocesso, que estão voltando para trás, estão. Eu não sei se é uma questão política, social, sinceramente, eu nem vou entrar nessa seara, mas assim, eu vejo também esse retrocesso um pouco. E eu tenho muita, eu sinto uma necessidade de falar com essas pessoas, de se olhem, né? Se busquem, busquem a sua essência, porque eu acho que isso é o que vai fazer a gente estar aqui na Terra. Porque tem uma diferença entre você ser e você estar no mundo, né? Tem uma diferença muito gigante. Porque ser, a gente está sendo. Estar, a gente vai estar de um jeito hoje, amanhã a gente vai estar de outro, porque a gente é mutável, né? A gente vai se transformando. E essa reconexão que você faz no seu trabalho, eu acho fantástico. Eu acho que todas as pessoas, não só mulheres, mas acho que todo mundo deveria fazer essa busca. Para quem não sabe, eu falo que você foi a pessoa que me começou a abrir a minha caminhada para esse processo de autoconhecimento. É por isso que eu gosto de falar com você, e você já sabe disso, mas eu quero aqui deixar para todo mundo saber.
Seja um amigo da Aline Manfrim. E, é, e assim, é muito interessante, é muito importante essa questão do autoconhecimento e dessa apropriação do seu próprio ser. Não sei se você acha isso, mas eu acho que quando você se apropria de quem você é, quando você toma conta do seu eu, a gente nunca vai tomar conta 100%, e a gente também é ser humano e a gente tá ali em evolução. Mas eu acho que quando a gente cria uma linha, né, de caminhada para frente, para buscar, mesmo que seja lá atrás, e curando feridas que a gente carrega, a gente vai carregar sempre, mas é carregando essas feridas que a gente chega aqui e é curando essas feridas agora que a gente vai para frente, né? A minha terapeuta que também fala do sagrado feminino, que eu acho fantástico, ela sempre me fala uma coisa, Thiago, a gente é uma tríade e a gente tem que tentar andar e seguir com ela, que é o pensar, o sentir e o agir. E é dessa maneira que eu tento seguir a minha vida e que eu tento passar para as pessoas aquilo do que eu acredito. E, e tem muito a ver com isso que você falou, que eu acho muito legal também. Eu quero te complementar. Outro, claro, pode falar. Eu acho que a busca, né? A gente tá vendo uma nova era acontecer, né? Essa mudança Uhum, toda. Por quê? Porque o mundo do jeito que tá fracassado. Todas as sociedades uhum, estão fracassadas, a coisa não funciona, não tá legal. sim. E no Brasil, né, igual você falou, são umas questões, a gente vê um retrocesso tão grande. Eu acho que o nosso maior desafio é sair da nossa zona de conforto, porque o grande interesse, né, de forças maiores, infelizmente, é emburrecer as pessoas. E essa Uhum, questão de todo mundo ficar muito na internet e você tem acesso a tudo, mas você não tem acesso ao que te enriquece, sabe? O que te enobrece. Você não faz um filtro para ver se aquilo é legal ou não. E o movimento de qualquer ser humano, eu acredito que seja expansão de consciência. A gente uhum, precisa entender, né? Seguindo essa linha de raciocínio, esse eu. Quem que é esse eu? Mas assim, é esse eu superior, é essa alma que habita o meu corpo, é esse ser de luz. E não o uhum, Aline. Tem um uhum, grande mestre de yoga, já falecido, o professor Hermógenes, uma grande referência, e perguntaram, Hermógenes, como vai, né, sua evolução espiritual? Ele falou, vai bem, o problema é o Hermógenes. Então, assim, qual que é o problema? O problema é a Aline, o problema é o Thiago, e a gente, quando nasce, a gente precisa desse ego, né, porque a gente se desvincula do umbigo da mãe, e a gente vai criando uma personalidade. Só que quando a gente cresce, a gente tem que ter uma noção que a gente não é essa personalidade, porque a gente tem nossas ações muito centradas no ego. E isso é o uhum. grande entrave de tudo. A gente precisa sair um pouco disso. Então a gente precisa ler mais, se informar mais, buscar sair dessas coisas assim muito automáticas, né? Muito feed, muita notícia vaga. Então busca o que te interessa para você expandir sua consciência, para você cada vez mais ter contato com esse ser de luz. E isso Uhum. expande. E aí você se vai começando a se reencontrar, o autoconhecimento vai ficando mais leve, você vai descobrindo os caminhos. Eu gosto muito dessa visão, sabe? Uhum. Eu acho que faz total sentido isso que você está falando. Eu, às vezes, nos meus posts no Instagram, eu sempre coloco buscar ajuda, né? Você buscar uma terapia ou uma terapia integrativa, seja qual for o tipo de ajuda, não é uma vergonha, é um ato de coragem, né? Porque eu acredito também que as pessoas têm um pouco de receio de fazer essa busca. Porque é fácil você lidar com o seu melhor lado, mas você lidar com o seu pior lado, porque todos temos um lado que é bom e um que é ruim, e você ter um lado ruim não significa que você é um assassino, não é isso. Você tem um lado ruim, você pode ter coisas que são ruins, né, que são que não te fazem bem, né, que não fazem bem para sua própria evolução. Então eu sempre alerto as pessoas de que procurar ajuda não é uma vergonha, não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é forte e que você quer evoluir, que você quer continuar a sua caminhada, crescendo espiritualmente, crescendo mentalmente, e eu acho que esse é o caminho, assim, sem dúvida nenhuma. O mundo é dual, né? Tudo tem as duas polaridades. Então, dentro da gente tem o bem e o mal, que na verdade eu gosto de pensar como ignorância. A gente tem o bem e a ignorância. Então, cresce quem a gente alimenta, né? Sim, com certeza. Pegando um gancho nisso que você falou,
teve uma hora que a gente estava conversando também antes, que a gente falou agora no começo, que você falou a palavrinha da autoaprovação. Essa autoaprovação alheia, ela causa de fato um desequilíbrio, né? Tipo, principalmente na mulher, eu acho, na mulher mãe, né? Como a gente está falando aqui na maternidade. De que maneira você acha que essa autoaprovação alheia faz com que a mulher se desequilibre, né? Nesse contexto? Eu sinto que desde o momento em que a mulher tá grávida, todo mundo acha que tem total liberdade para palpitar na vida dela. Então, assim, em palavras claras, Uhum, sabe? A sociedade põe todos os olhos como se o filho fosse da sociedade, né? O filho e a mulher fossem propriedades da sociedade. Então, já todo mundo ali começa a querer palpitar. Sabe? uhum, Desde coisas bobas. E quando o filho nasce, também todo mundo quer palpitar. Faz isso, faz aquilo. Ah, você deu chupeta, você é uma má mãe. Você amamentou, você tá amamentando muito. Você tá amamentando pouco. Então, assim, é muito palpite. É muita gente que as pessoas simplesmente acham que tem o livre-arbítrio, sabe? Porque tem opinião, tem que dar. E isso dentro da maternidade não é legal, porque é aquilo que você falou, né? A mulher tá se descobrindo dentro de um papel novo, ela tá se redescobrindo, então ela precisa ter aquela total conexão e acreditar nesse poder dela. E aí vem toda aquela pressão social. Então é muito difícil, assim, como mãe eu te falo também, é muito difícil conseguir falar, não, ok, eu ignoro o que todo mundo tá falando e eu confio 100% em mim. Você precisa ter muita coragem, você precisa ter muito peito. Eu acho que isso vem muito com a própria maturidade, sabe? Não, também é algo que se constrói, assim. Não é do dia pra É noite. porque também não tem como você se blindar daquilo que as outras pessoas vão falar, né? E isso é para tudo, seja na maternidade, seja em relacionamento, enfim, seja em qualquer tópico que seja, as pessoas elas têm a opinião sempre pronta para te dar, mesmo que você não tenha pedido, né? Seja do assunto que for. Outra coisa que eu queria trazer aqui, que veio também junto com o nosso papo, essa questão da autopunição, como você enxerga essa palavra da autopunição? Porque eu acho que a mulher, principalmente, eu acho que mais do que os homens, principalmente, eu acho que a mulher se pune muito mais por seus erros. E acho também que isso vem, obviamente, mais uma vez, com essa questão da história, né? Que já é uma coisa que vem lá de trás e que vem, e parece que não tem fim, né? Essa questão da autopunição em algum momento chegou para você, de que na sua própria vida, das suas amigas, como é que você vê essa questão da autopunição? Eu acho que a autopunição, ela fica um pouco mais inconsciente, porque me corrige se eu tiver errado, né, dentro da psicologia, mas a base dela é a culpa, né, onde a gente Uhum, começou. Então a mulher carrega aquela culpa e a autopunição vem porque ela acha que ela não é digna, ela não é digna daquilo, ela não é digna daquele respeito, ela não é digna daquele amor, ela não merece aquilo. E aí vai causando os desequilíbrios, né? São imensos desequilíbrios, porque é um círculo, aí gera carência, gera falta de amor próprio. É tudo que tá na balança meio desequilibrado dentro das energias femininas, e no fim, uhum, eu acho que o grande fim de tudo isso, na verdade, é o amor próprio, porque a mulher perde essa autoestima, esse amor próprio, ela para de confiar em si, né? É uma uhum. total desconexão. Outro dia eu falei para o meu amigo, só te cortando rapidinho, que ele veio conversar comigo e eu falei, a gente está sempre, sabe, antigamente que tinha aqueles equilibristas de circo, e eles ficavam com o pauzinho, com o pratinho girando. É como se a gente tivesse vários desses palitinhos com esses pratos ali em cima, e se um começa a falhar, todos os outros vão falhando numa escala. E é muito complicado você não se punir de fato, né? Quando você acha, porque eu acredito que a gente tem uma ideia já formada, de repente, socialmente falando, de que a gente tem que dar conta de tudo de uma maneira que você não possa errar. E não, a gente pode errar, a gente deve errar, porque é errando que a gente vai aprendendo. É aquela história de que uma vez ok, duas vezes ok, mas a terceira vez é burrice. Não sei se isso é uma realidade, porque tem gente que vai demorar uma vida para você aprender alguma coisa, algum assunto, né? E, sinceramente, essa questão da autopunição, eu acho que é óbvio que a mulher, no lugar da maternidade, ela sente de uma maneira muito maior, mas eu acho que eu até voltaria um pouco para trás, porque eu acredito que essa questão da autopunição vem não só. Eu acho que na maternidade só maximiza. Eu acho que a mulher em si já carrega essa autopunição antes da maternidade. Eu acho que a maternidade ela vem para de repente
ser como se fosse uma lupa e você falar, eu acho que aqui de fato eu tô bem pior do que eu achava que eu tava. E assim você vai meio que procurando lugares para se punir, como se punir fosse ser uma mágica para você melhorar. E não é bem assim que funciona, e todo mundo sabe, né? É verdade. A maternidade ela vem como uma lupa pra tudo, né? Eu acho que por isso que o Uhum, nosso parto é tão difícil normalmente, porque tudo que você pôs embaixo do tapete na maternidade cresce. uhum, Por isso que até muitas vezes as pessoas têm fuga, sabe? Eu uhum, tenho uma pessoa que eu conheço que ela pariu no sábado, na segunda-feira ela estava trabalhando. Então, uhum, assim, muitas vezes você não quer ver. E ok, não é seu momento de ver, mas assim, se você se permite, né, ir pra dentro e ver, a maternidade é maravilhosa no sentido do autoconhecimento. E sim, essa autopunição eu acho que ela é da mulher, sabe? Ela vem porque essa questão da mulher selvagem, a gente já tá tão desconectada da gente, da nossa essência, de quem a gente é de verdade, que é como é um uhum, desequilíbrio de energia. Então, assim, eu não mereço isso, eu não sou digna desse amor, eu não sou digna disso, eu tenho culpa porque a culpa tá em mim, o que eu faço não tá legal, que também é um desequilíbrio, é a própria carência, que vai trazendo as confusões emocionais, né? uhum, Então, o filho, ele realmente aumenta isso. Eu acho que acentua muito, 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 muito. Entra uhum. naquela questão, né? Muitas vezes a mulher se torna vítima, o ego se Sim. acentua. Então, eu quero ter filho, eu quero aquilo que você falou da frustração, eu quero que meu filho seja tal coisa. A mulher começa a se projetar na criança, em Uhum, muitos uhum. aspectos, né? A gente vai Os crescendo. pais se projetam muito nos filhos, né? Os pais, quando eu digo pais e mães, os pais, eles se projetam, ou pais e pais, mães e mães, enfim. Eu acho que tem essa. Eu acho que já é uma atividade comum dos pais projetarem as coisas nos filhos, o que gera uma frustração muito gigante para os pais e para a criança mesmo, porque pode, a criança também ela recebe essa essa frustração do pai, ela vem de volta para a criança, porque a criança percebe. É uma coisa que eu quero falar também é que as pessoas têm muita mania de achar que criança é meio ignorante. E criança não é, criança é super inteligente, elas entendem tudo que a gente fala, elas prestam muita atenção, elas repetem aquilo que a gente fala muito. Então, eu acredito que essa questão da expectativa gera inúmeros problemas, que pode ser um tema também para a gente conversar uma outra hora. Uma coisa que eu queria falar antes também da gente terminar quando a gente conversou antes de gravar, que a gente se falou antes, eu falei essa questão da mulher, da maternidade ser muito romantizada e da mulher ser vista como a Virgem Maria. Eu falei para você isso. E quando você me respondeu, você disse, mas não na questão da mulher ser virgem e tudo mais. Eu falei, não, eu entendo. A questão que eu quis dizer é, a mulher é vista de uma forma muito santificada na nossa sociedade. Hoje, quando eu fiz meu post no Instagram da Mães Narcisistas, eu vi muita gente comentando no meu inbox, porque você vê, as pessoas não têm coragem de falar, olha, eu acho que minha mãe é assim. Ah, eu reconheci algumas características da minha mãe nesse post. E você reconhecer uma coisa na sua mãe ali naquele momento, a pessoa reconhecendo a mãe, não significa que de fato a mãe seja narcisista. De repente a mãe tem ali características, porque o que eu quis dizer é, a mãe, além de ser mãe, ela é um indivíduo. E a sociedade tem uma dificuldade de enxergar a mãe como um ser individual. Mais uma vez, que entra aí tudo que a gente falou até agora, e que você faz o seu trabalho, que é esse resgate, eu acredito, da mulher e do eu próprio, né? As coisas dessa questão romantizadas que eu me pego falando, assim, gravando os meus áudios e eu falo, puxa, a gente precisa parar com isso, né? Porque muitas vezes você vai lá desabafar com uma amiga, falar, puxa vida, nossa, mas não, mas eu gosto muito do meu filho. Então, assim, também tem esse lado que parece que você tem que ficar provando para a sociedade, porque até então ninguém, era tudo muito perfeito, né? Nossa, minha casa é perfeita. E não. Eu tava falando, né, dessa questão de ser muito romantizada e da gente não poder falar. Então é muito recente esse Uhum, movimento de sim, eu posso falar, eu posso, né, reclamar, eu posso desabafar e eu posso falar que uhum, não tá perfeito. Essa é a maternidade real, né? uhum, E as uhum. pessoas querem fingir que tá tudo bem o tempo inteiro. E não tá, não tá, não é assim. Não é por isso que você não ama seu filho, sabe? É exatamente isso. Tem uma diferença entre você amar o seu filho
e você olhar uma realidade e falar, nossa, eu tô de saco cheio hoje eu tô cansado, eu queria simplesmente poder pegar, colocar meus dois filhos, sei lá, meus dois filhos, qualquer pessoa, a minha criança, e colocar e ficar, eu quero só ficar quieto um pouco. Eu quero só ter esse minuto para mim, um dia eu esteja comigo, e isso não é uma diminuição de amor, isso é simplesmente um ato de você estar ali lidando com uma realidade que as pessoas têm muita mania de apontar também, sabe? Porque tem muita gente que aponta, mas não sabe nem o que está fazendo dentro de casa, né? Tem essa questão também. Que é o Uma julgar. outra... Eu, particularmente, foi Sim. algo que eu Uhum. aprendi assim que minha filha nasceu. Eu aprendi a Uhum. não julgar outras mulheres, porque cada criança é única, cada família é única, e você não Uhum. pode falar dos outros. Você não pode, de maneira alguma, julgar e apontar o dedo para as outras mulheres mães, porque a sociedade já faz isso. E quando a gente é Uhum. mãe, a gente sabe o quanto é difícil. Então a gente não pode fazer isso com outras mulheres. É aí que vem a irmandade. É aí que a gente começa a sair um pouco dessa rivalidade, dessa competitividade. Não, cada família é única. Uhum. E criar também a rede de apoio da mulher, né? Da mulher mãe. Seja ela mãe casada, uma mãe solo, uma mãe homoafetiva, enfim, qual seja, as pães, né, que são as mães e pais que estão sozinhas, estão fazendo os dois papéis, e eu acho que é criar essa rede de apoio mesmo e de compreender que todas as famílias são diferentes, e tem uma coisa que eu também quero colocar, que quando a gente fala aqui sobre as mães, todo esse nosso papo, me veio agora aqui na minha cabeça, que a gente está falando das mães que quiseram ser mães. Porque eu acho que tem as mães que foram mães, não porque elas quiseram, mas porque a sociedade impôs que elas tinham que ser, porque o marido, enfim, a companheira quis que ela fosse mãe, porque os pais falaram, vocês não vão me dar neto, vocês não vão me dar neto, e aí a pessoa tem um filho para suprir a vontade do outro. Então, o ser mãe, quando se quer ser mãe, eu acho que aí ele entra em tudo que a gente falou, essa vontade de mudar, essa vontade de se reconectar com o seu eu, sendo mãe. Agora, as mães que foram mães por um outro motivo, continuam sendo mães. Então, eu acho difícil também julgar, né, quando a gente pensa numa pessoa que eu tive filho porque o meu marido quis ter. Eu não queria ser mãe, mas eu fui porque o meu marido, eu quero pelo menos ter um, e você vai e tem. Como julgar essa pessoa, né? Não tem como você julgar a escolha do outro se você não passa ali pelo mesmo que essa pessoa está vivendo. Então, acho que essa questão do julgamento faz todo sentido, né? É bem complicado isso, porque mais uma vez entra a pressão social, né? E, Uhum. e esse ceder à pressão social, o que acontece? A mulher adoece. Sim, sim, sim. As inúmeras doenças que a gente vê hoje com mulheres com problemas no útero, né? O nosso Uhum. útero é o nosso segundo coração, é a casa das nossas emoções, é o poder. Então, todas as nossas emoções e memórias estão gravadas ali. Então, você está indo contra a sua verdade. Isso vai te trazer uma consequência. A medicina ocidental, né, que a gente tem aqui, ela é por indústria farmacêutica, remédio. Você tem um remédio, tem uma doença, um problema, eu vou te dar um remédio. Mas não. A causa das emoções, ela é emocional. E ela Uhum. gera uma doença física, mas tudo começa na emoção. Então, a pessoa ela vai contra uma verdade, né? E tem também as mães que não querem ser mãe, simplesmente, não quero. E a Não sociedade tem quero, que exato. aceitar, porque assim, isso é missão de vida. Tem mulher que não veio aqui para ser mãe. Às vezes para E mulher. como é difícil as pessoas aceitarem, né, que a mulher não quer ser mãe, né? E assim, às vezes a missão dela é tão grandiosa, é tão maior que não cabe ser mãe. Ela vai Uhum, uhum, ser a mulher que vai inventar o foguete para chegar na Lua e salvar a Terra, sei lá. Ela não uhum, cabe a ela esse papel, ela precisa se dedicar a essa missão espiritual que ela tem nesse planeta, sabe? É muito pequeno, né? A gente pensar que porque a mulher nasceu mulher, ela tem útero, ela é obrigada a ter filhos. Não é. uhum, Ninguém é uhum. obrigado a nada. Eu adoro essa frase. Ah, Tem sido minha frase. Não sou obrigada, ninguém é obrigado a nada. A vida uhum, tem que ser leve, as pessoas têm que ser respeitadas, sabe? uhum. Sim. Tem uma coisa que eu tinha anotado aqui como a última pergunta,
que a gente, na psicologia, a gente tem um termo que a gente ouve muito, que é a mãe ideal. O que que é para você ser a mãe ideal? Para mim, Uhum. eu acho que ser a mãe. Se é que há uma mãe ideal, de fato, né? O que que é para você, na sua visão, seja ela qual for, Vou ser dar a um mãe exemplo. ideal? Eu tenho sim uma visão, eu estou pensando em como colocar em palavras. Eu acho que você é Uhum. uma boa mãe quando você primeiro é boa para você. Então, assim, Uhum. o maior presente que você pode dar para o seu filho é você se amar, é você se cuidar primeiro, para Uhum. depois você fazer pelos outros. Então, eu acho que a mãe ideal é essa. É a mãe que se cuida, que se ama, para depois expandir a sua luz e o seu amor, a sua consciência amorosa para os filhos e para o mundo. Uhum. Adorei essa resposta, eu concordo 100%, eu penso isso, eu acho que não existe um método que ensine a mulher ou um pai adotivo, enfim, qualquer pessoa que queira cuidar de um outro ser humano, não existe um método que garanta 100% de sucesso, né? A gente não está falando de matemática, a gente está falando da vida, e eu gostei muito da sua resposta. Fiquei muito feliz que você topou esse papo. Eu espero que você tenha gostado também. Eu adorei tudo que você falou, eu adorei a nossa troca. Eu sempre gosto de trocar com você. Você prepara que eu acho que vai ter mais, porque aqui na nossa conversa eu já fiquei planejando para outras conversas. E eu quero te agradecer de verdade, porque quando eu pensei em fazer essa Semana das Mães, nem foi, né? A gente começou a conversar por causa da Semana das Mães e falando, porque eu falei sobre um tema que eu queria postar, e aí surgiu essa questão de gravar o vídeo, e eu achei muito incrível poder trocar isso com você, porque Thiago, eu gosto muito dessa questão da espiritualidade, do autoconhecimento, da busca para nossa melhora como ser humano aqui, o que a gente pode fazer aqui e agora. Para mim, essa é a resposta essencial da nossa vida. O que a gente pode fazer no aqui e no agora, para que a gente fique feliz e para que a gente esteja feliz, porque a gente nunca é nada, a gente sempre está alguma coisa. Então, no meio desse caos que a gente está vivendo, falar com uma pessoa que nem você, que traz coisa positiva, um olhar positivo, para um tema que é tão importante como a maternidade, como ser mulher no mundo, para mim é um prazer, é um privilégio poder falar com você. Eu espero que todas as pessoas gostem, tenham gostado desse vídeo, que elas compartilhem, que elas mandem para as pessoas que elas acham que vão gostar. E é isso. Quero que você fale, deixe seus canais, seus contatos para todo mundo aqui. Eu quero agradecer também o convite. A gente ama conversar, né? Sempre Uhum, passamos tardes e tardes batendo papo. É muito bom essa troca com sim. você. Eu sou muito grata por poder compartilhar isso com outras pessoas e ajudar outras pessoas. E lembrando Uhum, que eu tô falando aqui hoje como Aline, é, e houve um processo, né, de autoconhecimento e de autocura, e eu gosto muito de reforçar, né, hoje eu me coloco como facilitadora de uhum, vivências que ajudam as mulheres a se reconectarem, mas assim, ninguém cura ninguém, né? Por isso é autocura, autoconhecimento. Você quer, você busca, as pessoas facilitam, te ajudam, mas só você é que pode se reencontrar, né? uhum. Aí o Thiago, como psicólogo, infelizmente, pela grande amizade, oficialmente não é o meu psicólogo. Mas a gente se ajuda um com o outro e vai se ajudando nessa vida. Exatamente, irmãos espirituais. Então, assim, minha profunda gratidão. Espero ter conseguido Uhum, compartilhar algumas coisas para ajudar mais pessoas com esse vídeo. E meus canais, né? Eu tenho canal no YouTube e tenho o uhum. Instagram, que é Luz para o Feminino. Os Então, dois são luz para o feminino, né? então Que eu vou deixar aqui para todo mundo ir lá seguir você. E eu espero que as pessoas vão para conhecer. E você, eu quero falar só uma coisinha que as suas meditações que você posta no seu canal, eles são para as mulheres, né? São para gestantes. E você, assim, e outro dia eu falei para você, falei, olha, não sou mulher, não sou gestante, mas eu super me relaxei ouvindo a sua meditação, eu adorei. Eu gostei bastante. Eu quero muito sinceramente, eu gosto de ter pessoas do meu lado que sejam pessoas que agreguem a minha vida
e que agreguem a vida das pessoas que eu gosto. E você, sem dúvida nenhuma, é uma dessas pessoas. Você já sabe quantos anos a gente é amiga, quantos anos a gente tem essa troca. Então, obrigado de verdade, mais uma vez, foi incrível para mim. E eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha com todo mundo. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo tema. Até mais. Gratidão. Até.